Passou. Passou porque, olha, até eu sofrer um segundo abalo na minha situação de neófito na doutrina, eu não tinha intenção nenhuma de publicar esse livro. Veja bem. Olha, Era algo para mim, Marcelo. Eu estava respondendo ao meu psique, eu estava justificando a minha mudança de religião, guardando tudo aquilo, estudando o hebraico e pregando aquelas questões. Nossa, quando eu ia dizer, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Mas ao mesmo tempo eu dizia, era isso que eu buscava para justificar a minha opção de trocar de religião. olha. Foi porque, para mim, foi muito duro mudar de religião, não foi coisa simples, não. Me ajudou muito um francês chamado, que você conhece muito bem, Leon Denis. Leon Denis tem uma obra Cristianismo e Espiritismo, que a primeira frase dele me escandalizou, a segunda me calou e a terceira me encantou, porque ele foi devagarinho abrindo caminhos e eu entrei na rota dele e me senti assim muito, porque eu trazia toda a minha bagagem do lado ortodoxo católico e encontrei Leon Denis no caminho para me dar todo o suporte que eu esperava encontrar. Mas aí eu, no meio vamos dizer assim, desse preâmbulo, desse nevoeiro que as luzes e o vento começavam a dissipar na minha vida, eu participei de um estudo sobre o Apocalipse com um grande médio de São Paulo, professor Reinaldo Leite. Não sei se você chegou a conhecer ou já ouviu falar dele. Não, já ouvi, mas não conhecia, não tive o privilégio. A casa dele chama-se Arautos do Evangelho, lá em Tatuapé. Eu já estive visitando. E naquela época eu estava assumindo a presidência da casa que eu dirijo hoje, que é o Bom Samaritano. Meu sogro, que já estava com certo limite de saúde, estava me passando a presidência da casa. E eu fui buscar, com o doutor Reinaldo Leite, algumas observações, algumas sugestões de conduta que eu achava eu acho de muita responsabilidade você dirigir, ser presidente de uma instituição, você não pense que o presidente de uma casa espírita é o presidente do Brasil, o presidente de uma instituição. Não, é um devedor, é alguém que está ali como coordenador e não está à frente porque é melhor, está à frente porque deve mais. Então, eu fui buscar em uma orientação de doutor Bezerra de Menezes, que o doutor Reinaldo recebia. Então, nós estávamos na antessala para assumir a mesa do grupo. Eu tinha feito um trabalho sobre as 7 comunidades da Ásia Menor, de João, e estava ali para o encerramento das atividades. Foi num carnaval, que nós tínhamos um grupo que estudava de jovens, COGEP, Confraternização de Jovens Espíritas da Paraíba, e nós reuníamos e íamos estudar o Evangelho durante os 3 dias de carnaval. Então, naquele momento de encerramento, eu disse, doutor Reinaldo, eu gostaria de conversar com o doutor Bezerra de Menezes para pedir umas orientações a respeito, não para mim, que eu nunca pedi nada da doutrina para mim. Kardec foi sempre meu exemplo nesse sentido. Mas eu gostaria de falar com o doutor Bezerra para pedir algumas orientações. Queria que você saber dessa possibilidade. Ele disse, professor, existe muito essa possibilidade. Ele já está aqui para o encerramento. Olha que coisa. Mas não é o senhor que está querendo falar com ele, é ele que está querendo falar com o senhor. Aí professor, o senhor captou, né? O senhor captou a intenção eu acho que dele, né? né? Aí ele disse assim, eu digo, doutor Bezerra, porque falar comigo deve estar vendo algo errado. Eu pensei logo, né? Não, ele não quer. Eu que preciso da orientação dele. Aí, curiosamente, já não foi mais o doutor Reinaldo que começou a falar comigo, foi ele. Ele disse assim, meu filho, você tem um débito muito grande com a doutrina espírita, você foi padre da Inquisição e você não foi um inquisidor direto, mas você ajudou muito nas perseguições e um dos trabalhos que mais você fez foi com relação às alterações da Bíblia. Uau, que coisa. Que coisa, professor. Mas você tem que resgatar isso. Você tem um trabalho para fazer que você já começou,
Mesmo assim. E eu estava, exatamente, eu estava na minha lição de hebraico, eu não conhecia 500 palavras. Eu estava assim, neófito, inseguro. Aí eu disse, não, doutor Bezerra, deve estar havendo algum engano. Eu não... Vê aí direito aí, né, professor? O senhor, por favor, veja direitinho. Mas ele disse assim, olha, você tem um débito, você precisa fazer um trabalho de pesquisa no idioma original e você tem que ser o mais simples possível nas suas observações para que todos possam lhe compreender. Eu digo, doutor Bezerra, olha, eu estou começando agora no meu curso de hebraico, eu não tenho. Aí eu comecei a me pacientar, sabe? Como dizer assim, não venha com esse trabalho para mim, não, porque eu não sou capacitado, eu não tenho condições. Aí ele disse assim: você não está estudando, você está relembrando. Foi de lá que você veio. Aí, Marcela, caiu a ficha. Mas aí eu fiquei numa ansiedade. Nossa. Depois, quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir. Aí eu voltei ao hotel, onde estava o doutor Reinaldo, para perguntar a ele se não estava havendo algum engano, que se o doutor Bezerra realmente queria dizer aquilo. Ele disse muitas coisas para mim, que eu verificasse o capítulo 11, 12, 17, 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tipo assim, ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Era cada coisa, mas eu fiquei assim sufocado. Passei um tempo para me acostumar com a ideia, mas, Marcelo, a coisa foi assim, se delineando de uma forma, coisas assim que aconteceu durante esse livro, de eu despertar, eu me deitar 1h da manhã, 1h30, 2h, quando eu me deitava, aí chegava uma voz e dizia assim, levante-se, recorrija aquele capítulo que tem um erro. Aí eu me levantava, abria o livro, abria o computador. Olha, eu digitei todos esses textos hebraicos, foram digitações minhas. E veio a correção de um israelense que morava em João Pessoa. Eu conheci esse homem por indicação do meu professor de hebraico do Rio de Janeiro. Veja que coisa interessante. E quando eu o conheci, ele ficou assustado quando eu falei hebraico com ele, e ele dizia, ele fala meu língua. Todo mundo que entrava na loja dele, ele chamava... Ele fala meu língua. Ele fala meu língua, vem cá, ele fala meu língua. Aí ficou admirado, ficamos amigos, e ele foi quem corrigiu toda a obra, revisou todos os textos em hebraico, porque quando eu estava terminando, que foi noticiado no jornal, os pastores caíram em cima, aí foi onde veio toda a dificuldade, mas eu recebi uma ajuda da espiritualidade, que foi a coisa, quanto mais as pessoas se opunham, mais o livro estourou. Numa semana, vendeu, a primeira edição foi embora, com um mês foi-se embora a segunda. Aí foi assim, uma sequência atrás da outra. Nossa, essa que eu tenho aqui é a 13ª. Exato, exatamente. Essa que eu tenho 70 aqui... mil exemplares de vendido. Essa obra tem sido... Ela está em todo o exterior, ela já está agora, no mês passado, nós a lançamos em alemão, ela já está traduzida. É mesmo, professor? Foi lançado na Suíça, com o Grupo Espírita da Suíça, Goretti. Foi feita a tradução para o alemão com Sheila, que eu conheci. Você veja, nunca conheci Sheila numa live, ela já está com a obra. Nunca conheci Goretti, foi lançado agora na Suíça. Então, é um livro que não me pertence. Para você ter uma ideia, quando eu estava terminando, um espírito de uma freira chamada Marta, através do Frederico Menezes, aqui de Pernambuco, ela me fez uma carta dizendo, meu filho, esta é uma obra tocada a 1000 mentes e 2000 mãos. Essa obra tem uma estrutura muito importante. Isso não é um livro de religião, é um livro para as pessoas refletirem, é um livro para você entender que a verdade não lhe pertence, a verdade é universal. Como diz os rabinos, que o mundo se sustenta sobre 3 princípios: a justiça, a verdade e o amor. Porque onde tem justiça tem verdade, e onde tem verdade tem amor. Então é uma obra fraternal, ela não tem o objetivo de agredir a religião de ninguém, é apenas para você refletir que você não é o dono da verdade, Jesus está acima de tudo. Por isso que eu digo, não é uma obra minha, Marcelo, é uma obra da espiritualidade, dirigida por um espírito como que está por trás. Eu falo muito pouco
nisso. Eu acho que é a primeira vez que estou falando tão abertamente sobre o doutor Bezerra de Menezes, porque eu não gosto. Você sabe que por pouca coisa as pessoas dizem que a gente está obsediado. Que a gente O Chico Xavier, quando psicografou Nosso Lar, olha, esse negócio de aeróbus, vi aí que esse médio aí é obsedado, né? Tá tomando algum remédio aí, alguma tarja preta aí que está saindo alguma coisa que não deve. Então eu tenho muito cuidado nisso, sabe? Porque eu sou muito pequeno para me sentir à altura. Esse trabalho é grande, grande é Jesus, o trabalho. Eu não sou ninguém, eu sou um instrumento que eu disse para mim mesmo que o Espiritismo é uma verdade que está na Bíblia, está no Evangelho, está no planeta, como diz a questão 798 do Livro dos Espíritos. E ninguém pense que eu tenho a pretensão de achar que essa obra veio para defender o Espiritismo. Ele não precisa da minha defesa. O Espiritismo já existe, é como disse o Espírito da Verdade para Kardec, ele viria com os homens, sem os homens, e apesar dos homens, pela obra dos espíritos. Então eu tenho muito pé no chão, não sou melhor do que ninguém, eu estou como todos aqueles que estão no planeta Terra, cumprindo a minha tarefa, daquilo que eu construí de uma forma até... Quando o doutor Bezerra me disse que eu fui padre da Inquisição, eu não leio nada sobre a Inquisição, Marcelo, eu não consigo ler. É curioso isso. Eu não gosto... A única coisa que eu sei da Inquisição é a história. Quando ela começou, o Papa, Inocêncio, Urbano, a história de como, mas a forma como os detalhes, ela... né? Não consigo, eu passo mal. Nem me dê Agora, livro dessa...